Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Amanda Loretti, sou ginecologista e obstetra e hoje a gente vai falar sobre menopausa precoce. Já deixa um like aqui no vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrita e me siga nas outras redes sociais que eu tô sempre postando vídeos sobre saúde da mulher e gravidez e diversos temas. Tem outros vídeos sobre menopausa aqui, sobre tratamento natural, sobre diagnóstico, né? Como que a gente sabe em uma situação não de menopausa precoce, né? Como que eu tô entrando na menopausa, como que eu suspeito, quais são os sintomas, enfim. Então, se vocês quiserem se aprofundar nesse assunto, assistam também. Mas esse vídeo é especificamente sobre uma situação que já é uma alteração, que não é normal, que é quando a mulher entra na menopausa antes dos 40 anos de idade. Apesar da média de menopausa no Brasil ser em torno dos 52 anos, é abaixo dos 40 que seria uma situação de maior gravidade em que é chamada de menopausa precoce. Dos 40 aos 45 é uma situação também não muito confortável do ponto de vista da fisiologia e dos riscos para o futuro dessa mulher, mas já é considerado fisiológico, já é considerado cedo, mas não alteração, né? Agora, abaixo dos 40 anos, e daí abaixo dos 40, quanto mais cedo é essa menopausa, pior é para algumas questões que a gente vai falar hoje. E menopausa precoce é considerada uma doença, é considerada uma alteração que não é fisiológica, que não é essa transição normal da vida da mulher, como uma menopausa na idade correta, né, ali acima dos 40 anos. E por que é importante essa interpretação e essa noção de que a menopausa precoce é uma alteração? Porque ela exige tratamento. Se vocês já conhecem o canal, vocês sabem que eu sou uma pessoa que trabalha com ginecologia natural, eu sou uma pessoa que tenho muito cuidado com o uso de hormônios sintéticos, apesar de entender que a transição menopausal e o climatério é um dos momentos em que mais, dependendo do caso, tem sim indicação de usar hormônios. Inclusive eu falei dos vídeos que tem aqui, né? Tem vídeo sobre tratamento hormonal e sobre tratamento não hormonal na menopausa. Mas mesmo dentro da ginecologia natural, eu diria que essa situação de menopausa precoce talvez seja a situação de maior indicação de intervenção hormonal do que todas as outras situações que a gente tem, como endometriose, síndromes ovários policísticos, que são outras doenças ginecológicas que é super possível e seguro a gente não usar hormônios se esse for o desejo da paciente. Mas na menopausa precoce é uma situação que quando eu recebo uma paciente no consultório, eu vou sim indicar uma intervenção hormonal para essa paciente. A menopausa é a falência do tecido ovariano. O ovário ele perde as suas capacidades e para de exercer as suas funções. Tanto a função de fertilidade, que seria a capacidade de ovular óvulos saudáveis que poderiam gerar uma gravidez, quanto a função mais importante nesse momento e das doenças que a gente vai falar aqui, que é a função hormonal, de produzir os hormônios sexuais da mulher, estrogênio e progesterona, sendo que desses dois o mais importante é o estrogênio. Esses dois hormônios sexuais, eles têm diversas funções no corpo e particularmente o estrogênio, que quando uma mulher entra na menopausa, naquela data normal, lá depois dos 50 anos, ela vai sofrer diversas alterações e vai ter aumento de risco de diversas doenças pela falta desses hormônios, particularmente do estrogênio, que protege a saúde da mulher quanto a algumas questões, principalmente questões cardiovasculares, cérebro e ossos. Mas, por ser uma coisa normal, uma coisa fisiológica, algo que é próprio do corpo da mulher passar por essa transição, é muito possível que muitas mulheres passem por essa fase sem muitos sintomas, ou mesmo tendo sintomas, mas que elas conseguem manejar de outras formas, que elas não necessitem necessariamente de uma reposição desses hormônios para meio que fingir que ela não entrou na menopausa e tentar prolongar o tempo de vida dessa mulher sob efeito dos hormônios, mesmo que seja através da terapia de reposição hormonal, que seria você repor hormônios sintéticos quando ela já não está mais produzindo os seus. Mas quando a gente fala de uma situação de alteração, de uma mulher jovem que entra na menopausa com 35 anos, por exemplo, o tempo de vida que ela teve com hormônio e o tempo de vida que ela vai ter sem hormônio mexe muito nesses riscos de doenças para o futuro. Cérebro, risco cardiovascular e principalmente risco de osteoporose nessas mulheres. Porque se ela entra na menopausa com 35 anos, ela mal atingiu o pico ósseo dela, né? Ela acabou de atingir, na verdade, ali em torno dos 30 anos, o pico ósseo dela,
e ela tem muito mais tempo de vida sem esse estrogênio, aumentando muito o risco dessas doenças no futuro. Então, a coisa mais importante quando a gente fala de menopausa precoce é entender que mulheres que estão passando pela menopausa precoce devem receber reposição hormonal, no mínimo até a idade que seria essa idade média da menopausa. Então, se você entrou na menopausa com 35 anos, numa menopausa precoce, você deve usar hormônio até em torno dos 50. Poxa, chegou nos 50, eu não quero tirar esses hormônios, eu tô me sentindo bem, eu me sinto bem, eu não tenho efeitos colaterais e eu quero continuar com eles. Eu posso continuar? Sim, daí você, quando você tiver 50, você entra no quadro de mulheres que têm uma menopausa fisiológica. E daí você tem a opção de escolher ficar ou não, a depender dos seus sintomas e da sua opção e de diversas outras coisas. Mas até essa idade, que seria mais ou menos os 50 anos, tem uma indicação médica mesmo de tratamento. E eu já peguei casos de pessoas que não sentiram muitos sintomas, tipo, perceberam a menstruação parar, então obviamente perceberam que tinha alguma coisa diferente, mas não tiveram muitos sintomas, não tiveram fogachos, e às vezes a pessoa fala assim, eu não quero, eu acho que eu não preciso, mas é uma situação médica de indicação de uso, de indicação dessa intervenção, mesmo que a pessoa não esteja sofrendo agora, visando uma melhor qualidade de vida e uma maior segurança em saúde mesmo, para quando ela for mais velha, particularmente quando ela for idosa mesmo, né? Depois de ter passado tantos anos, que eram anos que era para você ter esse hormônio presente no seu corpo e que por uma alteração aí do seu ovário, você deixou de ter antes. A menopausa precoce, que eu falei até agora, é uma menopausa precoce que acontece espontaneamente. Mas existem algumas coisas que podem te levar a um quadro de menopausa precoce, como a realização de algumas quimioterapias que afetam o ovário, radioterapia na região pélvica, que também pode aumentar a chance dos seus ovários pararem de funcionar, ou até cirurgias. Se uma mulher jovem tem um cisto roto de um lado, daí tira um ovário, e depois de um tempo ela tem uma torção do outro ovário, claro que, nossa, que azar dessa pessoa, né? Mas se você, por algum motivo, teve que retirar os 2 ovários antes dos 40 anos, isso também é uma situação de menopausa precoce cirúrgica, que é até mais grave do que uma menopausa precoce que o seu ovário só vai parando de funcionar. Porque quando o ovário vai parando de funcionar, ele ainda produz um pouco. Quando você tira, é zero, né? E é zero de um dia para o outro. Então costumam ser quadros muito mais graves, com muito mais sintomas. Então, basicamente é isso que eu queria dizer para vocês. Se você é uma mulher jovem que começou a ter sintomas de menopausa, e daí é muito provável que talvez você fique assim, nossa, será que eu tô louca? Porque nem passa na nossa cabeça às vezes, né? Que pode ser uma coisa assim. Mas investiguem, vão no médico. A menopausa ela é diagnosticada por um simples exame de sangue hormonal, que vai mostrar níveis de FSH mais altos. Então, essa é uma situação que é muito importante que você tenha um diagnóstico correto e um acompanhamento com alguém que seja especialista em ginecologia endócrina e que tenha essa experiência com esse manejo aí da terapia de reposição hormonal. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês estão passando por isso ou já passaram por isso, deixem aqui no comentário para ajudar outras pessoas que estão buscando sobre esse assunto. E até o próximo vídeo.